Salve, 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 salve nação, 4 vezes, cara, 4-0 Mengão pra cima do Corinthians, Flamengo deu show, e eu quero ver agora esse corte do programa Futebol Show da ESPN Brasil. Galera, já chega deixando o like, seja bem-vindo ao canal, se inscrevam e ative lá o sininho, cara, pra você não perder nenhum vídeo. Quero dar os créditos para ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vamos ver então, né, o que eles falaram do Malvadão. Simbora, vamos lá. Foi um dia especial para Fábio Luciano, que ontem você viu a camisa do Corinthians lá, nova, estreando. Um jogo, pra mim, especial, legal, né? Jogou quantos anos no Flamengo e Corinthians no Maracanã. Joguei 3 anos em cada clube, Edu. Essa foi a média ali. 3 anos no Flamengo, 3 anos no Corinthians, 3 anos na Turquia. Enfim, era meio que o tempo que eu tinha ali para contribuir. Tu aguenta 3 anos aqui? Já tem mais. Tô há quase 11. Aqui. Não, aqui na esse bancada. processo. Esse processo de entendimento do espaço. Lá é mole. Quero ver aqui. São processos, já diria São o processos. Tite. Isso. Mas é isso, Edu. Um jogo pra mim muito especial, né? Maracanã legal, lotado, né? O Corinthians estreando a camisa em homenagem ao Mundial de 2000. A camisa é lindíssima, tem um simbolismo pra gente muito especial. Agora, falando de jogo, né? O resultado. Como é que foi pra o jogo? um lado e para outro, né? Mengão amassou o Corinthians no Maraca. Edu, assim, acho que talvez tenha sido em 2025 o maior nível de jogo do Flamengo, né? É uma equipe que funcionou em todos os aspectos. Funcionou no aspecto técnico, individual, né? Os jogadores protagonistas ali tendo uma atuação quase que brilhante, se não brilhante. Funcionou no aspecto tático, né? Então, o time muito bem montado, as ideias bem estabelecidas ali, marcação sob pressão, os blocos saem juntos, quando o time tem que abaixar um pouco a linha, todo mundo recompõe junto. Então, esse é trabalho do Felipe Luiz e intensidade de jogo, né? Um time que colocou uma intensidade absurda durante quase todo o tempo, que pressionou o Corinthians quando necessário, que baixou a linha e jogou em contra-ataque em outros momentos. Então, é isso, assim, falando de Flamengo, um jogo, enfim, perfeito, né? E o resultado mostra isso. E aí tem a questão do Corinthians que a gente vai analisar um pouquinho mais pra frente. Ontem eu ouvi uma frase de um amigo flamenguista que ele falou: esse time é o que mais se aproxima da época do Jorge Jesus, de intensidade. Esse time aí, ó, é desse final de semana e desse Campeonato Brasileiro. Você concorda com isso, Pedro? De aproximação, de lembrar? Edu, boa tarde você, um beijo, Nath, Bubu, Capita. Quando goleia o rival, a gente sempre lembra, né? Mas eu acho que ele tem... Eu acho que o time de Jesus é algo que a gente não precisa ficar, talvez, rubro-negro principalmente, toda hora querendo achar o time de Jesus. Né? O Flamengo foi 6 anos, quase 6 anos querendo reencontrar, 5, 6 anos querendo reencontrar o time de Jesus. Essa expectativa gerou muita frustração. Agora, o time do Felipe Luiz vem muito bem. E não vem muito bem só por causa do 4-0 de ontem. Eu acho que o placar de ontem é fruto de um Flamengo que tudo deu muito certo, já desde o início, porque o Cebolinha, que vinha muito questionado, aquela bola que ele abria para chutar estava indo na arquibancada. Ontem foi lá no cantinho, gol. O Arrascaeta, que teve problemas físicos recentemente, hoje está sustentando no corpo para fazer uma finalização. Antes não tinha um homem de referência, tem o Pedro que voltou e parece que o cara volta melhor, sabe? Toda hora tá ali dando jogo, oferecendo jogo para alguém. O time joga por dentro, o time joga pelo lado. Então, é muita coisa que está funcionando. E aí o Capita falou, quando sobe para pressionar funciona, quando desce para compactar, para recompor também funciona. E do outro lado, o Corinthians tinha muita dificuldade para jogar. Pegou o pico do Flamengo, sabe? Já não do falar poço do Corinthians aqui. ali, corintiano. O Flamengo não venceu só por conta da exibição ruim do Corinthians e o Corinthians não perdeu só por conta da maravilhosa exibição do Flamengo. Tudo ali vai se encaixando. Agora, joga muita bola esse Flamengo atual, sim, porque tudo que se propõe a fazer é pressionar bem, na hora que tem que descer, como o Capita falou, bem, na hora que tem que abrir o jogo, para tentar desafogar por ali. Bem, finalização, funciona. O Pedro te oferecendo jogo de apoio ali, jogo dentro da área, funciona. Sabe, a Arrascaeta muito bem. E aí quando pega aquela bola ali do gol do Pulgar, o Corinthians não marca, o Pulgar sabe deixar o passe, o Flamengo tem categoria. Então tudo vai se desenhando para uma goleada. Tudo deu muito certo pro Flamengo ontem, mas não foi só porque alguém facilitou. Joga a bola o time do Felipe Luiz. Acho que já dá para virar um pouco... É o melhor desde Jesus. A gente já viu grandes exibições do Flamengo, só que o time do Felipe Luiz ele tem uma cara, é um time que pressiona. É um time que não descansa, é um time que sabe por onde joga, entendeu? Acho que ele está voltando muito bem, o Pedro agora voltando muito bem. Não tinha necessariamente essa figura no time do Jesus, ele desse pivôzão, desse camisa 9, sua referência. Então, é muito interessante o que esse Flamengo do Felipe Luiz está fazendo. E eu fiquei triste, né? Porque o Prato não está aqui hoje, porque sempre que o Flamengo vem esse fim de semana, a gente tem que elogiar na segunda, ele não gosta. E eu até fala peço que pro tá Capita muito empolgado. contratação de sempre. Mas não vem. Aí sempre que ele tem alguma coisa
a prestar conta aqui, a escala ajuda ele. Sabe o que ele falou? Ele foge, ele tem medo, galera. O Prats, tá? Temos que marcar esse rapaz aí, Rafael Prats. Ele é muito anti. Só vai voltar quando o Santos acertar o treinador. Mas por que parecendo você aquela espera história do isso aí? Evaristo. Não, vai demorar um Hein, pouco. Rodrigo Jogo Fabre. dele. Rodrigo Fabre e Evaristo. Fábio sentado aqui, cabelinho comprido, barba pra fazer. Aí o Evaristo falou, ô garoto, ô Coiso, vai fazer a barba, não vai cortar o cabelo? Ele falou, só vou cortar o cabelo, professor, quando o senhor me colocar pra jogar de novo. Ele falou, vai ficar igual Jesus Cristo. virar Jesus então, Cristo. o Prates, não. Vai virar o Prates vai Jesus demorar. Pelo jeito, mas daqui a pouco a gente não vai falar do Santos. Exatamente Vai ficar igual Jesus Cristo. Ô, Nath, esse Flamengo aí, não é inevitável a gente lembrar do Jorge Jesus. Mas o Pedro, com razão, com propriedade, valoriza Felipe Luiz. Foi o cara mesmo que, assim, esse time daqui a um tempo a gente vai falar, olha o que o Felipe Luiz fazia, já tem identidade do cara no curto espaço de tempo. Qual a diferença, e aí não criticando o trabalho de A ou B, qual é a diferença de elenco em relação ao antigo treinador do Flamengo e ao atual treinador do Flamengo? Nossa. Eu acho que pouquíssimo, né? Teve uma contratação absurda? Teve alguma coisa diferente? Não. Há de se ressaltar que o departamento ali físico do Flamengo melhora um pouco em relação ao que vinha apresentando nos últimos anos. Jogadores conseguindo se recuperar muito bem e ter uma sequência melhor de trabalho. Né? O Arrascaeta talvez na sua melhor forma há algum tempo, coisa que não vinha acontecendo. O Arrascaeta sofria muito ali com o problema que ele tinha. Se consegue jogar, fica muito tempo fora, vai para o sacrifício. Então, ele no auge físico, ele no mais perto do auge físico, ele rende muito. O Pedro volta de uma lesão grave e volta muito bem. Então, assim, tem esse departamento que trabalha para construir essa parte física, para o jogador estar à disposição, e tem a parte tática. Quando eu pergunto qual a diferença de elenco do Flamengo do meio do ano passado para quase o meio desse ano, acho que não tem. Lembro um jogador, o centroavante, o reserva do Pedro, né, o Juninho. Fora isso, eu não lembro de jogadores diferentes para montar um elenco. Está na estrutura tática, no que você emprega para o jogador, o que você compra dentro do treinamento, como você aplica isso, olhando para a característica do seu elenco, para entender aonde você pode acelerar, aonde você não pode acelerar, onde esse time pode entregar, onde esse time não pode entregar. Eu acho que tudo isso tem muito... Lá ele, o dedo do Felipe Luiz, em relação a como esse time joga. É um trabalho autoral, é um trabalho de identidade. Não é só mais um trabalho, é um trabalho muito identificado com a característica do elenco, por isso que dá resultado. Não, e o Bubu já vinha alertando, que já dava para sentir, né? Achei que era sobre o dedo. Não, já dava para sentir essa mão, né? Esse trabalho do Felipe Luiz. Calma. Mas, ô Kleber, separa uma música agora, que é a música de previsão. É a música que você pode escolher uma trilha aí. Porque o Bubu... Ele já avisou quem vai ser o campeão. Pois é. E eu tô falando... E ele falou que o Flamengo ia ser o campeão brasileiro. Mas do jeito que tá indo, com Pedro jogando o que tá jogando, Arrascaeta, Felipe Luiz, com todos os seus dedos, tem 10. Mas semana passada o melhor time do mundo não era o Palmeiras? Não. Eu vi aqui. Eu acho que... Eu, Eduardo, ainda fico olhando para ver se procura ser esse adversário. E o Palmeiras vacilou. Já nós vamos falar, ainda bem que as minhas filhas não foram ao jogo. O senhor não quis levar. Eu avisei, não, mas eu olhei a tabela, achei que podia ser perigoso. E foi. E aí, o Flamengo... Deixa eu falar uma coisa aqui. O Edu é o palmeirense mais gente boa que eu conheço, hein? Edu de Menezes. O Flamengo pode ser o campeão. Então, Kleber, se quiser soltar... Depois o meu sogro. Meu sogro é palmeirense. Depois dele, o Edu... é o palmeirense mais gente boa que eu conheço. Tá, essa trilha? Porque eu queria ouvir de você quando o Flamengo vai ser campeão, porque do jeito que tá indo, acabou. Ó, a trilha de um guerreiro. O guerreiro dá a previsão. Vai! Boa tarde em primeiro lugar, Edu, companheiros, companheira, olha fãs de esporte. A gente que vem do futuro, né, a gente tem essa vantagem de saber o que acontece. Eu sei todos os campeões de todos os campeonatos? Não. Lá no futuro eu não fiquei olhando todos os campeonatos, quem ganhou, mas alguns foram marcantes. E o título brasileiro de 2025 do Flamengo é marcante, né? Então eu já vi no final a quantidade de pontos, a quantidade de gols, de vitórias, de goleadas, de shows.
A nota artística do Flamengo, campeão brasileiro de 2025, é muito alta. Por exemplo, eu dei nota 9 na final do Mundial de 2000 para o Fábio Luciano, que ajudou a parar o Romário, por exemplo. Obrigado. O Flamengo está quase nota 9 nesse campeonato inteiro. Ali contra o Vasco, não venceu, mas criou muitas chances. E eu sou um cara que, diferentemente de outros profissionais, eu não brigo com a tabela. Eu tenho uma relação muito íntima, muito próxima. Você não briga com a tabela. Tá na cara. Então eu tô olhando a tabela do Campeonato Brasileiro. O que é o Flamengo? Ele é líder isolado. Até então, havia sempre liderança dividida com a mesma pontuação. O Flamengo é líder isolado e invicto. Só tem 2 times imbatíveis no campeonato. Aqueles times que ninguém vence. Não ganha de jeito nenhum. Joga e não perde. Ninguém ganha deles. São os 2 incaíveis, né? Os 2 gigantões incaíveis, Flamengo e São Paulo. Não tem jeito. O Flamengo tem vitória. O São Paulo também tem. Ganhou do Santos. O que mais? Não, mas tudo bem. O assunto não é São Paulo. São Paulo é os 2 imbatíveis. Tem 2 imbatíveis e 2 incaíveis no Campeonato Brasileiro na história, que é o Flamengo e que é o São Paulo. Mas o que acontece? Quem tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro? Flamengo. Eu vejo aqui o Flamengo 15 gols. 15 gols. Eu vejo aqui, é muito bom. Parece que tá fazendo uma previsão. 2,5 mais ou menos, 2 gols e meio por partida. O segundo melhor ataque, pasmem, é o Mirassol, com 11 gols. Quer dizer, o Flamengo fez 4 gols a mais que o segundo colocado, que é o Mirassol, que faz uma campanha surpreendente. Quem tem a melhor defesa do campeonato? É o Palmeiras, do plano do Abel? Não. É o Flamengo do Filipismo. Apenas 2 gols tomados. Em 6 rodadas, o saldo de gols do Flamengo é 13. O Flamengo tá 5 jogos sem Você fazer 13 gols. Já deu goleada no Juventude, aí você fala, mas o Juventude, não sei o quê. Pega o campeão paulista. Ontem foi o jogo do campeão carioca contra o campeão paulista. E o que aconteceu? Lept. O placar foi maravilhoso para o Corinthians. Porque era para ter sido 7 ou 8. O Corinthians apanhou do Palmeiras aqui 2-0 só, né? Foi mentiroso, era para ter sido 4. Ontem, o Corinthians apanhou de 4. Mentiroso. Era pra ter sido 7 e 8. Entendeu? Aí é loucura. Outra coisa. Seleção do Campeonato Brasileiro. Eu trabalho com números, com estatísticas, com a verdade. Estou vendo aqui na seleção Bola de Prata. 4 jogadores do Flamengo estão na seleção Bola de Prata. O Wesley, que virou jogador de seleção. Léo Pereira, que também nível de seleção. A Arrascaeta, o melhor jogador do campeonato. E eu tenho falado aqui. Já nós vamos falar do Arrasca. Nesse campeonato, o Arrasca tem feito gols de Romário, Ronaldo de biquinho, gols de Zico lá no Sul, jogada quase de Pelé, né? Do chute do meio campo. A mesma frase, Zico e Pelé. O Arrascaeta é disparado o melhor jogador desse campeonato. Talvez o Arrascaeta esteja vivendo, tecnicamente, o momento de maior brilhantismo dele. Ele já entregou muita coisa pro Flamengo, entendeu? Então... Você acha que ele voltou a ser o Arrasca de 2019 ou até melhor? Não, porque o Arrasca é um caso raro. Do time de 19 do Jesus, quase todo mundo, logo depois, começou a cair de produção. Gabigol não conseguiu manter o mesmo nível, foi caindo, tanto que acabou os últimos 2 anos mal no Flamengo, saiu. Né? Bruno Henrique... Se você, meu amigo e minha amiga, tá gostando do vídeo, não esqueça, deixa o like para ajudar o nosso canal, os nossos cortes, tá bom? Muito obrigado, do fundo do coração. É nóis. Teve um bom nível, mas teve problemas de lesão. Quase todo mundo ali ou saiu ou acabou tendo alguma pequena queda. O Arrascaeta é o contrário. O Arrascaeta jogou muito em 2019 e de lá pra cá ele cresceu. Ele evoluiu. Né? E quem que é o técnico? Eu tô vendo aqui na seleção Bola de Prata. A seleção ideal do Campeonato Brasileiro é o Felipe Luiz. Então, nesse mundo em que tem o badalado Abel Ferreira com seus planos, né? que tem o badalado no momento Roger, né, que todo mundo apostava que ia fazer um Campeonato Brasileiro espetacular, por enquanto não está acontecendo, o Inter está com problemas, né? Quem é a sensação do campeonato, tirando os favoritos? O Bragantino. O Bragantino tem a mesma pontuação do Palmeiras, né? Então, o Flamengo está nadando de braçada como você no cachorrinho. Isso. Você no cachorrinho e o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Cachorrinho você vai assim. Qual o tamanho da braçada? Não, o cachorrinho é mais lento. Porque você sabe que no nado do cachorrinho, o que importa é a regularidade. Isso. Pra você não se afogar. Exato. É uma estratégia. Porque se você sai nadando crawl, né? Você sai não sei o quê, você se borboleta, você cansa rápido. Ninguém foge do tubarão nadando borboleta. Se simplifica e vai. Então vai no cachorrinho. Capita? O cachorrinho é regularidade. Como é o Campeonato Brasileiro que está... Eu já avisei aqui. Presta atenção. Mais do que na mão do Flamengo, já pode entregar taça. Ei, Capita.
Você já viu alguém fugir foge do do tubarão, nadando borboleta? borboleta. Não, simplifica na Frases vida. de efeito Sai e do não vai futebol embora. show. É. Sabe quem tá Muito simplificando bom e isso, tá aqui, cara. ó, 25 centavos de toque, cinquentinha? Arrasca. Ô, Não, mas Pedro, eu queria continuar ouvindo esse mas, pensamento. cara, é pra tudo isso mesmo. Eu fico olhando a Natália, às vezes, o semblante que ela faz. Corta pra cá, ô Lu, pra mostrar esse porque às vezes quadro eu lindo, viajo ó. sem sair do lugar. Ele fala, ela faz um... Às vezes eu viajo sem sair Ela do tem lugar. um react. Viajar no tempo é isso, Quer Nath. ver? Viajar no tempo Eu você tenho um pode... sério problema que o Arrasta. rosto ele demonstra muito. Quer ver, ó? Às vezes vai eu não falando. falo, mas a cara... Vocês vão ver em casa como é que é. O Arrasca desse ano, ele já fez gol Já fez dele. gol de Romário, de Ronaldo, de Zico, tentou gol de Pelé, entendeu? Ele tá fazendo chover. É verdade. Ele está sobrando na turma. Um campeonato que tem alguns bons jogadores, o Mano Menezes falou que tem muito jogador médio, e é verdade, no futebol brasileiro. Diz que os fora de série quase todos estão fora. Dos que estão aqui, no nosso mundinho, no nosso universo, o Arrascaeta está acima de tudo neste momento. Mas nesse Ele início está de brilhante, coletivo contribui Ele demais, está né? reluzente. Capita. O coletivo contribui pra gente Não, olhar pro e Arrascaeta mesmo em dessa jogos forma. que o Flamengo não foi tão bom, ele resolveu. Eu também acho. Mas é porque a bola ali, assim, você tem no entorno, né, meu? Jogadores de muita qualidade. O então, Pedro a bola- pra jogar com isso. você. Facilita, A né? bola chega pra ele, né, no Gerson pra momento jogar com certo. você. Tem Chega um quadrado. treinamento, a bola chega mais redonda. O professor que o orienta Pedro bem o agora, time. a gente percebeu no jogo de ontem as combinações dele e do Pedro. Então, assim, a parede na hora certa, o abrir o espaço na hora certa. O Bubu falou que o Então Pedro é isso. associa demais ali. Tem um momento na vida em que a pessoa alcança o apogeu. Isso. Você sabe? Qual é o seu, Qual Bubu? que é o seu apogeu? seu? Bubu? Bubu, quanto você alcançou? Meu apogeu já está há muito tempo, né? Já estou no apogeu há muito dura. tempo. São 30 anos na grande Regularidade. imprensa, no apogeu. E não vejo dá um- perspectiva para acabar o apogeu. O ápice! Olha, aí, que E eu estou humildade. Bubu sentindo sempre que no o auge. Arrasca, porque a gente no Rio fala Arrasca. Eu falei, o técnico do Botafogo, o Paiva, é o Vampirão. Vampirão. Lá no Rio a gente fala Arrasca. Aliás, no Rio de Janeiro, mais uma vez comprovado, antes mesmo do 4-0, um mar tomado de camisas rubro-negras. No Rio de Janeiro, o Flamengo é metade mais um, como o Boca, Mitamasuno na Argentina. Rio de Janeiro, cara, é impressionante. As suas tomadas, você olha aquela chuva de flamenguistas. Minha filhada Carol, tá, tio, me deu um beijo, tô indo, vou ver o Mengão, tal, não sei o que, saiu toda de Flamengo. Você não foi? Ele foi pro Rio, ele volta mais... Eu tinha Obrigada, que acompanhar várias Foi pro Rio de Janeiro, coisas. ele volta mais animado. Vai tomar milkshake. Vários jogos. Vocês falaram do Arrasca, o que o time ajuda o Arrascaeta. Agora, é impressionante. Eu falei, era tempo de celebrar a volta de Pedro. As pessoas falavam da ausência de Pedro. Eu gosto de celebrar a volta do Claro. Pedro. Exatamente. O Você é a Pedro favor é da alegria. imprescindível. E eu falava isso pra vocês. Pedro Ivo Almeida ou Pedro do Flamengo? Os dois. O Pedro o nosso Pedro é nota 9,5. Mas o Pedro desse Pedro Vai aí, 10. esse tá 10. Eu te avisei, o Pedro vai voltar e vai voltar diferente. Mas a defesa do Corinthians também facilitou um pouquinho, Ah, né? mas ele quase fez um Que golaço marca via na Bluetooth, sempre ali 15 jogando, hein? quilômetros de Tá distância. sempre ali. Mas ele é craque. 5 jogos, Bom 4 jogador. gols. A impressão que eu tenho, Pedro, que o seu xará ficou parado só 5 dias. Acho que ele falava, não, descansa, É porque isso, é impressionante a chama atenção. volta. É. E como tempo de- o jogo do Flamengo melhora com ele, né? Atividade e a maneira como ele voltou também, né? Porque às vezes você sente um pouco Porque o ritmo, o Pedro, movimentação. a gente às vezes fala assim, não, porque tá faltando um centroavante. É. Aí vem naquele imaginário que tá faltando um cara para ficar dentro da área esperando a bola ser cruzada. O Pedro faz essa figura dentro da área, o Pedro sai para jogar, o Pedro é um cara de futsal, né? O Pedro é oriundo do futsal. O Pedro é um cara de drible curto, de toque, de velocidade. Então, obviamente, é difícil marcar um cara desse. Quando ele sai para jogar, ele leva um marcador com ele. Quando Ou ele ele sai para marcar um associar gol de com outro jogador, como gosta de dizer o Bubu, quando ele sai para associar, você não pega ele porque você vai fazer a cobertura. Quando você pega a noção de posicionamento, ele já está nas suas costas sozinho para finalizar dentro da área. E aí tem muita qualidade com a bola Bela no Cruz, pé cara. e faz Maneira como diferença, Edu, expressiona. porque você não repõe esse tipo de jogador tão fácil. Você não tem um cara desse quilate do Pedro aqui no futebol brasileiro para te entregar tudo que ele te entrega em tão alto nível. Então, por isso o Flamengo sentiu muito. Agora, a grande notícia, Edu, é que não tem... Olha o lance aí, ó. Não tem período de adaptação, sentiu, lesionou, precisa recuperar, não tá em... é o que você falou, a sensação que tem é que ele ficou uma semaninha fora ali só para fazer um recondicionamento e jogando muita bola. Essa finalização, a câmera por trás mostra, dá um tapa de 3 dedos, se a bola entra ali... E a cobrança de pênalti como manda o manual, né, Edu? Você sabe que não perca pênalti. Você nunca perdeu um Em pênalti. cima e firme. É, mas ele tudo é Fábio bateu... Santos. Não, mas essa daí tem chance de perder também, mais fácil do que a... Pegar muito embaixo. bom Aí é pênalti. quando o cara não tem categoria. Eu Categoria é Eu bati, seco. na minha carreira, devo ter batido uns 42 pênaltis. É sempre no pé da trave, na bochecha da rede. Mas esse pênalti hoje está mais difícil?
É, porque o goleiro é Se envergadura. ele bate dessa forma no Hugo, o Hugo O pegaria. goleiro tem mais É, por causa da envergadura. envergadura. mais reação. Cadê a envergadura? Por isso que eu dou sempre uma bomba no ângulo. Os goleiros Futebol estão, não tem enfim, mistério. Imagina Dá uma o cara. bomba no ângulo, mais o goleiro não explosão. pega. Você sempre faz o quê? Eu falo pras pessoas, cara, Pega, jogar Felipe. futebol é simples. Dá uma bomba, um chutaço no ângulo, o goleiro não pega. Capita, o Pedro o Pedro é disparado o melhor centroavante do Brasil, Capita? Ah, ele é muito bom, Edu. Ele é muito bom, assim. Eu acho que ainda tem ainda tem uma evolução ali, por conta desse tempo que ele ficou parado ali. Então, acho que a gente pode ver um Pedro até melhor do que ele está, né, nesses últimos jogos. Porque foi muito tempo, né, de inatividade, assim. Mas as funções que ele faz como 9 chamam a atenção. É um cara que, de uma bola, né, então, assim, os marcadores sabem se deixar ele em uma bola sozinho, ele tem grande chance de ele colocar, né, de fazer o gol. Ele é um jogador que, né, que a gente viu em vários momentos do jogo de ontem, ele fazer esse pivôzão, essa parede, segurar o zagueiro, esperar um cara vindo de trás para contribuir com o passe. Enfim, ele abre espaço também, né, a movimentação, né, para arrastar o zagueiro para o lado, por exemplo, para a infiltração de um meio-campista. Então é isso, assim, no Flamengo ele funciona muito bem por conta dessa questão coletiva que a gente já falou, que ela é muito bem entendida pelos jogadores. Porque não pela adianta o questão cara fazer isso individual, tudo e que o cara os não caras são passar muito certo, né? É, A bola não chegar redonda, né? exatamente. E isso. talvez a pergunta seja Ele nem pode fazer a melhor, né? movimentação certa, mas se a bola chega quadrado, a bola não chega, não adianta de nada. Não, Capito, mas talvez a pergunta até não seja o melhor, mas talvez o mais completo. É Porque isso. ele domina ali nessa questão de centroavante os fundamentos. O Capita já falou, ele arrasta a zaga para infiltração do companheiro, ele faz pivô muito bem, ele cabeceia bem, ele não é um exímio cabeceador, mas ele cabeceia bem. Ele tem finalização boa, cobra bem, pênalti. Então, assim, ele talvez seja um dos mais completos hoje atuando no futebol brasileiro. O melhor aí a gente vai entrar numa série de quesitos aí, questões. Aí tem sempre alguém que vai falar, mas e fulano joga vôlei? Mas o momento dele de retorno surpreende positivamente, eu acho que quase 100% Impressionante. da galera, né? Pelo A que ele volta ficou. dele, A volta o que chama jeito... atenção. E é seleção brasileira, né, Bubu? Não tem jeito. Então, o centroavante Pronto, é uma vai, profissão... Rolando Lero, vai. Abaixa a voz. Rolando Lero. Aquele abaixa Eu o tom peço de que voz você não e me vem. role muito hoje. Não, você sabe que eu trabalho muito nessa coisa do coach, né? Isso, De, vai lá. de ensinar, de palestrar e tal. Entendi. Centroavante é uma profissão. Se profissão jogador de futebol, é profissão centroavante. Né? Que nem tem na profissão Tem lateral. profissional de comunicação. Aí você pode ser jornalista, publicitário, influenciador, né? Comunicação. influenciador, Bubu? Eu sou influenciador já há algum tempo, né? Além de coach. E é o seguinte, o centroavante ele precisa de frieza. Eu estava conversando aqui no intervalo, né? Estava indo para o YouTube sobre o Romário, o posicionamento do Romário. O Capita estava falando como era marcar ele, que ele dava 3 passinhos para cá, ficar na diagonal, não sei o quê. Centroavante ele precisa ser frio. É uma característica. Porque ele vai ficar, às vezes, poucas vezes na cara do goleiro numa situação, a bola, às vezes, ele não participa tanto do jogo, mas quando chega para ele tem que ter a frieza, não pode se afobar. Isso. O Abel falou ontem que o Palmeiras criou muita chance, mas se afobou. O time está com um problema na finalização. Se você tem um cara que é especialista, que é frio, e o Romário era assim, por exemplo, a chance, o aproveitamento, a eficácia dele é muito grande. O Ronaldo fala, ele fica na cara do goleiro, ele trabalhou a vida inteira para acontecer, ficar nessa situação. Então ele sabe reagir, está na cara do goleiro. Às vezes o goleiro faz um movimento, entrega para o atacante desse nível o que vai fazer. O Pedro, eu acho que está chegando nesse estágio. Tem um outro centroavante no Brasil que concorre com o Pedro em frieza, que é essa característica que eu falo que é muito importante para o matador, o cara que faz gol. E falta na seleção brasileira um cara desse. Chama-se Rian Francisco. É um moleque da base do São Paulo, ganhou a copinha. Ele deu 2 pênaltis, não como o Pedro, de cavadinha, seguidos em menos de 1 minuto. Esse moleque é gelado, ele é um cubo de gelo. Ele é o Iceman. Mas se ele perdesse, ele era um irresponsável, é isso? Você era o primeiro a falar. Um moleque ter coragem, aos 45, aos 45... mas ele pega, ele é fazer isso. irresponsável. Então, por exemplo, ele é um garoto, teve uma chance no fim de semana, fez um gol de cabeça, que aparentemente nem era... O Ronaldo não gostava de cabecear, disse que tinha até um pouco de medo da bola. Né? O Romário baixinho fez gols importantes de cabeça, ele fez um gol de cabeça. Então é um menino que tem recurso, então claro que ele está em estágio diferente da carreira. Ele tem 18 anos, está cometendo até as primeiras chances no time de São Paulo, já poderia ter tido mais. É um cara que você vê, é centroavante, frio, é especialista, é matador, sabe definir a jogada. Se a chance aparece para ele, ele não afina, não pipoca. Não é que o jogador, às vezes, assim, às vezes ele vai fazer um movimento atribulado de forma atabalhoada ali, acaba complicando uma jogada que era simples, que era fácil.
E esses caras têm muito pelo preparo mental, calma, sabe? Ficar numa situação que para alguns é um desespero. Calma. Então a gente está vendo alguns atacantes no Brasil em seca de gols. Porque às vezes é aquela afobação, aquela tensão. Você conhece a teoria do ketchup? Não. Não? Fala ela pra gente procurar. Não, vou terminar essa minha análise. Você vai com a teoria do ketchup, que ficou muito conhecida com Cristiano Ronaldo. Sabe quando você vai numa hamburgueria, você pega aquele hambúrguer gostoso, aquele bacon, o queijo ali e tal, e aí você pega aquela bisnaga lá de ketchup. Ah, bisnaga. E aí a bisnaga, né? Aí você pega lá o tubo de ketchup e começa a colocar no sanduíche e não sai, e não sai. Aí você aperta e não sai nada. Você chacoalha e não sai nada. Você, caramba, você já tá reclamando com o garçom. E o ketchup não vem. E aí, de repente, pá! Cai aquela chuva de ketchup. Explode, né? Explode. Não tinha ketchup nenhum, aí de repente vem tudo uma vez só. É assim. O Bubu é muito louco, né, cara? Eu me divirto, cara. Eu gosto de assistir pra rir. O cara, quando é um artilheiro no centroavante... E saiu. Já. Isso aí. Sai aquele monte. Tudo. Entendi. Aliás, quando bate também, bate. Não, você bate e não sai. Aí, de repente, vai... Corinthians. Gol é assim. Ok. Às vezes você fica numa seca de gols e de repente eles vêm em profusão. Vamos pôr sonora do Corinthians. Ah, já foi, né? Já foi. Tá bom demais. Cara, esse Bubu... Esse Rodrigo Bueno é um personagem maravilhoso. Eu gosto, cara. É muito divertido. Galera, tá aí mais um corte da imprensa exaltando Pedro Arrascaeta, gênio, melhor meia, melhor jogador do Brasil. Pedro, melhor jogador do Brasil, melhor centroavante. Cara, esse Flamengo tá demais, né? Flamengo, melhor time do Brasil, melhor elenco do Brasil. Daí você pega o jogador, o Pedro é um deboche. Voltou agora, já marcou 4 gols e deu assistência. Uma assistência, né, no jogo de ontem. O cara é o homem gol, cheira gol. A bola gosta dele, cara. Meu Deus, se ele faz aquele gol, que ele saiu driblando ali todo mundo, seria o gol do ano, cara. Seria um gol assim pra concorrer com o gol Puskás. Meu Deus do céu, eu fiquei desesperado ontem na hora que eu vi aquela jogada e o Hugo Souza pôs o pé, a bola bate no pé dele e sobe por cima do gol. Que raiva, cara. Tinha que ter entrado essa bola, galera. Seria um gol top, maravilhoso. Mas depois ele já tinha feito, né? Seria o 4º gol esse aí, cara. Depois ele fez de pênalti. E bateu bem o pênalti, hein? Pra quem critica o Pedro aí. Eu cheguei a falar aqui no canal que o Pedro não batia pênalti bem. E ele mudou a forma de bater. Ele bateu forte no alto, cara. Sem chances de defesa do Hugo Souza, sem chance. E tem que ser assim, pênalti tem que ser batido assim forte, para não dar chance para o goleiro ter reação. Por mais que o goleiro pule no canto certo, vai ser muito difícil ele ter tempo de pegar a bola, né? Então o Pedro ontem ele mudou o jeito de bater pênalti e bateu com categoria, como deve ser feito. Maravilha, né, galera? Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro com 14 pontos, 15 gols pró, 2 gols contra, 13 gols de saldo. E quem que tá acompanhando a gente, o Palmeiras, tá lá atrás, cara. Eu nem sei quantos gols tem o Palmeiras, acho que 7. 7 gols. E o saldo do Palmeiras, se eu não me engano, é 3 ou 4 gols, né? Nossa, o Flamengo tem muito gol na frente. Você é maluco. Você tá doido, cara. O melhor time do Brasil. Tô animado demais com esse time. Que vem agora o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, né? Quinta-feira. Esse jogo aí lá é fora, né? É fora. É o jogo de ida. O jogo de volta será no Maracanã. Não lembro o dia que é. Não lembro ainda. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!